de reflexo aí, né? Mas não tem nada não. Essa daqui eu vou deixar por conta de vocês, depois eu jogo o gabarito lá no YouTube para saber como que é. Ah, só uma coisa, galera. Toda vez que tiver uma perguntinha, calcula o trabalho contra o vácuo. Trabalho é zero, tá? Por que é zero? Porque trabalho eu posso calcular como sendo a pressão externa vezes ΔV. Só que, tipo, se é vácuo, a pressão externa vale quanto? Zero. Tudo bem? A pressão que o vácuo exerce sobre o sistema seria zero, tá? Então, trabalho contra o vácuo volta sendo zero aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Segunda, a gente vai direcionar o nosso estudo para as questões que envolvem precisamente trabalho numa reação química, beleza? Porque nos exemplos anteriores, nos dois exemplos e mais esse aqui, não necessariamente a gente está trabalhando com uma reação química, a gente está usando só o quê? O gás ideal e analisando as transformações, beleza? Agora, nessas próximas questões aqui, a gente vai trabalhar mesmo com as reações químicas, vai calcular o trabalho, vai calcular a variação da energia interna, vai calcular a entalpia, entendeu? Então, tipo assim, se atenha aos modelos de questões e veja que, tipo assim, a gente está colocando as questões justamente para elas serem o mais parecidas possíveis, tá? Para você se familiarizar e saber o que fazer na hora da prova, beleza? Então, vamos lá. Parte 2 são as questões envolvendo ΔU, Q e o trabalho durante uma reação química, beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso estar lembrando? Que trabalho durante uma reação química em que a pressão e a temperatura são constantes, você vai calcular como sendo ΔNRT. Beleza. Wendel, o que é esse ΔN? ΔN, galera, é a variação do número de mol. É o número de mol dos produtos menos o número de mol de quem? Dos reagentes. Participantes gasosos. É bem importante. Não vá para a sua prova de termoquímica aleatório. Você tem que saber o estado físico da galera lá, entendeu? Ver o que ele te deu no enunciado para tu não errar besteira, tá? Então, uma coisa que é importante saber também são as unidades, tá? Qual é que eu faço para desenrolar? Tipo, quando você for calcular o trabalho em joule, você vai utilizar a nossa constante aqui sendo quanto? 8,314. Se você for usar o trabalho em caloria, a constante vale quanto? 2 aproximadamente. Lembrando que uma caloria dá quanto? Dá mais ou menos 4,18 joules, tudo bem? É assim que acontece. Então, vou te dar um exemplo aqui. Wendel, bora lá, me dá uma reação química aí para eu poder fixar esse negócio, essa variação do número de mol. Pega aqui, ó, esse cara aqui é famoso, é o metano. A combustão do metano, na presença de gás e oxigênio, combustão tem que ter o quê? Gás e oxigênio. Vai produzir o quê? CO2 e água, considerando uma combustão completa. Pronto, faz o balanceamento, 1 para 2 para 1 para 2. E aí o que você vai observar? Que nos produtos, quem que é gás? O CO2. Nos reagentes, quem que é gás? O CH4 e o O2. Então quer dizer que aqui o número de mol de gás dos reagentes... isso aqui ficou feio, mas enfim. Quer dizer que, vamos observar, nos produtos, quem é que é gasoso? O CO2 e só. Os reagentes, quem são? O CH4 e o O2. Então, por isso que o ΔN fica o quê? 1, que é de quem? Do CO2. E 3. O que é esse 3 aqui, Wendel? 1 mais 2. Pronto. Dos reagentes. 1 menos 3 dá menos 2. Poxa, a variação dá menos 2. Dá menos 2. E é isso. Tá? Lembrando que a primeira lei da termodinâmica, ΔU, variação da energia interna, é o calor trocado menos o trabalho. Beleza. Vamos lá fixar umas coisinhas aqui, já guarda isso para as questões, ó. Calor de combustão a volume constante. A volume constante. Bora lá. Eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica para fazer uma análise breve aqui do que você já precisa ter em mente antes de resolver essas questões. Então, ó, ΔU, o que é? Q menos o trabalho? Mas se ele falou para ti que foi a volume constante, parceiro, o trabalho vale quanto? Zero. A gente já sabe disso daí, lá na primeira aula dos conceitos. Então, ΔU, Q menos o trabalho, se é o volume constante, o trabalho é quanto? Zero. Quer dizer que a variação da energia interna coincide com o calor trocado a volume constante. Exatamente, ó. QV, calor trocado a volume constante. Beleza. Quando a questão aparecer com isso aqui, calor padrão de combustão, rapaz, tu já fica ligado o que é. É a famosa entalpia, ΔH. E a gente sabe que ΔH é o calor trocado ao quê? Pressão constante. Pronto. Uma coisa que você não pode errar é que a pressão constante do trabalho não vai ser zero. Wendel, então a minha equação, ΔU é Q menos o trabalho, como é que ela fica? Ela vai ficar assim, ó, ΔU é o QP menos o trabalho. O que é QP? ΔH. Beleza. Só tome cuidado com o seguinte, trabalho agora a gente vai calcular como sendo o quê? ΔNRT. Tudo bem. Então quer dizer que tem questão que vai me pedir o calor trocado a volume constante, tem questão que vai pedir o calor trocado a pressão constante? Sim. E você já tem ideia do que acontece. Se for a volume constante, o ΔU é igual a QV.
Se for a pressão constante, a gente vai trabalhar com o quê? Com ΔH. Só toma cuidado com uma coisa, que normalmente as questões elas sempre vão fazer para um mol da substância que está sendo envolvida, entendeu? Então, tipo assim, se a questão não te deu um mol, vamos supor que ela deu meio mol, aí tu tem que fazer uma regra de 3 para um mol, tá? A gente vai entender aqui como que vai ficar nesses exemplos que eu coloquei para vocês. Mas, gente, mão já guarda isso, galera. Mecanismo e a resolução das questões, tudo bem? Para você tipo, fazer um estudo orientado. Eu comecei aqui, eu sei que eu estou fazendo cada tipo de questão, tá? Então, recapitulando, a gente vai fazer agora questões que pedem variação da energia interna, trabalho, entalpia e reações químicas mesmo, tá? Ainda estamos naquela primeira parte da termodinâmica química. Beleza. Vamos lá. Imagina aqui, ó. Enunciado 1, questãozinha do INE, tá? Antes de vocês. O valor experimental para o calor liberado na queima do benzeno, queima, presença de O2. Queima do benzeno líquido a 25 graus Celsius com formação de dióxido de carbono, por favor, dióxido de carbono, CO2. E a água líquida é quanto? 780 kcal por mol. Olha só, ele falou que quando eu vou queimar o benzeno, outra coisa, cara que já está bem no seu segundo anozinho aqui, ó, benzeno você tem que saber que é C6H6, viu? A questão não é obrigada a dar para vocês, não. Tá, benzeno C6H6, quando a gente queima vai formar o quê? Dióxido de carbono e água líquida, e falou que a energia liberada é quanto? 780 kcal por mol. Essa combustão ela foi feita em uma bomba calorimétrica a volume constante. Meu Deus, ainda quando aparece esse calorímetro, já não sei o que eu vou fazer. Você vai saber assim, tá? Nem sempre você vai precisar se preocupar com o calorímetro, só algumas vezes, tá? Mas a gente vai ver modelos aqui e você vai saber que você vai fazer exatamente com questões que tem calorímetro. Beleza, então ele fala que aqui, ó, a volume constante. Quer dizer então que essa energia liberada, 780 kcal por mol, foi a volume constante. Entendi. Se é a volume constante, quanto é que é o trabalho realizado aí durante essa situação? É zero, tá? Então, vamos lá. Ele vai te pedir o seguinte, baseado nesses dados, ele quer saber o calor padrão de combustão do benzeno a 25 graus Celsius. E na letra B ele vai te fazer uma outra perguntinha aí, tá? Que a gente vai discutir depois. Mas vamos lá. Na letra A, que é esse aqui, ó, ΔH padrão de combustão, o famoso calor trocado a pressão constante, tá? Quer dizer, então, que calor padrão de combustão é o ΔH padrão de combustão? Wendel, padrão. O que é padrão, velho? O que isso influencia? Quando você vê o nome padrão, é só essa bolinha aqui em cima, que a gente vai dar uma discutida lá na frente, mas por enquanto você não precisa se preocupar muito, não. É porque, tipo assim, quando a gente fala de estado padrão, é como se fosse uma convenção para os elementos químicos, do jeito que você encontra eles na natureza, a maneira mais estável, digamos assim. Quando você fala, você tem um carbono, beleza, carbono. Como é que você pode encontrar esse cara na natureza? Grafite, você tem diamante, você tem todos os alótropos, tá? Possíveis. Só que quando a maioria das questões, quando fala, nas condições padrão, o que você usa? Carbono, grafite. Esse cara aqui que a gente vai usar, tá? Então, simplesmente, quando falar entalpia padrão, é simplesmente essa bolinha aqui, mas não vai influenciar muita coisa para você não. Então vamos lá, o que a gente está pedindo? Ela quer saber qual é o calor de combustão do benzeno a 25 graus Celsius. Então, a primeira situação é o quê? Ele fala que é volume constante, beleza? Então, eu já ensinei para vocês que é volume constante. O trabalho envolvido é quanto? Zero. Então se eu olho para essa equação aqui, que é o ΔU é o Q menos o trabalho, se o trabalho é zero, eu já sei que a variação da energia interna para esse processo de queima do benzeno vai coincidir com o calor trocado a volume constante. E ele deu o calor trocado a volume constante para a gente. Quanto foi? 780 kcal por mol. Pedro, mas por que tu colocou menos? Porque foi liberado, certo? Combustão libera calor, então você tem que botar o sinal de menos. Então quer dizer que o benzeno C6H6 com oxigênio queima, produzindo 6CO2 mais 3H2O líquido. Isso daí vai liberar aqui energia, se for a volume constante, 780 kcal por mol. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular quanto é o ΔU. ΔU a gente já tem, beleza. Na letra A, ele quer saber o ΔH padrão de combustão. Aí o que eu preciso estar lembrando? Para poder calcular o ΔH, a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que se for a pressão constante, por que eu sei que é pressão constante? Porque quando fala calor padrão, galera, sempre normalmente a gente adota para pressão constante, tá? E aí, para essa situação, a gente vai calcular o trabalho. O trabalho vai ser ΔN, RT. Quanto é que vale o ΔN para essa questão, Eder? Vai ser o número de mols gasosos dos produtos menos o número de mols gasosos dos reagentes. Tu vai achar que o trabalho vai dar menos 894 calorias. Beleza.
que isso aqui equivale a menos 0,894 kcal. Aprenda o que você está fazendo. Wendel, tu está calculando um trabalho onde? Eu já me perdi. É a volume constante, a pressão constante? Entendeu, galera? São duas situações. O enunciado te dá uma situação que é a volume constante. Mas para tu calcular a letra A, você não vai usar volume constante, você tem que usar a pressão constante. Então, a informação que o enunciado te deu foi só para tu calcular o ΔU. Wendel, o ΔU é o mesmo para os dois processos. A volume constante e a pressão constante é o mesmo, tudo bem? Então, a questão trouxe para a gente já o quê? O ΔU. Excelente. Calculei o trabalho, agora sim eu posso calcular o calor padrão de combustão, que é o famoso quê? ΔH. Já tenho o ΔU, acabei de calcular o trabalho, agora é só desenrolar. Achei o meu ΔH, beleza? É isso aqui que eu estou precisando, é isso que a questão está me pedindo, tá? Então, recapitulando, são duas situações, tá? São duas situações. Mas, é para você não confundir, entendeu? São duas situações. Então, uma é a volume constante, a outra é a pressão constante. Os enunciados são sempre assim, eles vão sempre estar interrelacionados. Por que eles vão estar interrelacionados? Porque o ΔU de uma situação é o mesmo ΔU da outra, o que vai diferenciar o trabalho, o que vai diferenciar o calor. Lembre-se, quando é a volume constante, ΔU é igual a QV. Quando é a pressão constante, aí o ΔU já vai ser igual a quem? QP menos o trabalho. E o QP vai ser quem? Vai ser o ΔH. Só que lembre-se, a gente só usa o ΔH, só pode chamar QP de ΔH se a gente estiver utilizando o mol da substância, beleza? Não esquece, ó, sempre a gente está calculando para o mol da substância. E no enunciado ele falou, ó, 780 kcal por mol. De quem? Do benzeno, certo?